Sim, nós teremos muito o que falar hoje aqui. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite. Sobre o dinheiro sujo no Brasil que ganha uma nova dimensão. Nossa, eu fiquei rindo a tarde inteira com as piadas disso, meu Deus. Não dá, né, cara? Dinheiro sujo, Investimento na poupança. O dinheiro na poupança, enfim, e assim vai, né? A gente redimensiona a palavra cofrinho no Brasil. Os fundos. Vira caixa forte. Só de pensar, né? O horror, ó o horror, diria o poeta. Aí não no coração das trevas, mas no coração de Brasília, que não deixa de ser, sob certo sentido, em muitos aspectos, o coração das trevas. Olha, é claro que nós vamos falar, né, do senador que foi flagrado, mais uma vez, com dinheiro na cueca. Pelo menos desta vez eram reais só, né, até onde acompanhei. Sim. Né? Porque já houve um tempo em que a cueca no Brasil virou uma espécie de casa de câmbio, se escondiam dólares. Né? Euros também teve um. Oi? Teve um caso com euros também. Com euros também, então. É a cueca como casa de câmbio. O Brasil inova nesse país em que a corrupção acabou. Né? E nós vamos ver várias inovações, e temos muito a falar. O ministro Roberto Barroso afastou o senador, né? Monocraticamente, embora ontem ele tenha feito uma profissão de fé contra a monocracia. Aqui nós falamos tudo com a devida precisão. Né? Assim, se ministro do Supremo pode afastar senador ou não, vamos falar sobre tudo isso. Mas vamos começar no editorial, rapidamente, porque tem muita coisa. Foi concluído, né? Foi concluída a votação no Supremo sobre o destino do André do Rap. É preciso pontuar algumas coisas que até alguns coleguinhas estão maltratando aí no noticiário. Ei, presta atenção. O que se estava votando lá no Supremo não era a concessão ou não do habeas corpus ao André do Rap. Não era isso que estava sendo votado. Para que se votasse isso, necessário seria que o ministro Marco Aurélio levasse a questão, em princípio para a turma, e, a seu pedido, poderia ser para o pleno. Mas ele não fez isso. O que se estava votando era outra coisa, era a decisão do ministro Luiz Fux, que cassou a decisão do Marco Aurélio. Tá claro? E aqui, então, é preciso dizer de cara. A concessão do habeas corpus pelo Marco Aurélio, a meu juízo, foi ilegal. Ele fez uma leitura ilegal de uma disposição legal, entendo eu. Não existe concessão automática de habeas corpus. Um ministro, um juiz não pode conceder habeas corpus ignorando o artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata das condições da prisão preventiva. O André do Rap cumpre todas elas. Veja, o artigo 316 no qual ele se apoiou está no Código de Processo Penal, mas o 312 também está. Mas existe o artigo 315. Há uma disciplina ali para o juiz, qualquer que seja ele, decidir o habeas corpus, que obviamente não foi cumprida. Então há uma concessão ilegal, teratológica, defeituosa, tendente a deixar uma marca, né, no direito brasileiro, na jurisprudência do Supremo, na concessão desse habeas corpus, que obviamente ameaça a paz social. Tá claro? Aí os juízes ficaram entre condescender com isso, mais a justa preocupação que isso causa, e endossar
uma decisão, olha que fomos levados. Endossar uma decisão ilegal do ministro Luiz Fux. Como eu deixei claro aqui ontem. A Lei 8.437, parágrafo 4º, a qual ele apelou para suspender a decisão do Marco Aurélio, não se presta a isso. É uma lei que trata de ações contra o poder público e seus agentes. E não era esse o caso. Se ele tivesse recorrido a uma receita da Palmeirinha, teria a mesma fundamentação técnica. Tá claro? Então Marco Aurélio tomou uma decisão que obrigou o Supremo, para usar um clichê, a ficar entre a cruz e a caldeirinha. Qualquer decisão do Supremo era ruim. Ruim, sim, endossar. Ruim, sim, votar contra o Fux, porque era isso que estava em votação. Ruim, sim, votar contra a decisão do Fux, porque legitimaria a decisão do Marco Aurélio, que concedeu um habeas corpus ignorando fundamentos básicos. E ao endossar a posição do Fux, se está endossando uma ilegalidade. Nenhum juiz deve levar o sistema a fazer essa opção entre o ruim e o pior. Ou entre o pior e o ruim. Por isso mesmo, na minha coluna da Folha, que já estava escrita, mas depois o ministro Gilmar Mendes chamou atenção para isso. Aliás, o ministro Gilmar Mendes uma hora me citou lá, um monte de gente está falando aqui, e o que só alimenta a canalha, que diz assim, tá vendo, é o Gilmar que passa tudo pro Reinaldo. Inclusive quando meu voto não coincide com o meu voto, né? Fazer assim com o dedinho, que quem faz isso merece ter o dedo cortado, mas de qualquer modo eu fiz. Eu que não voto, né? Inclusive quando a gente discorda, é ele que me fala, discorda de mim, entendeu? É inacreditável, né? Atenção, este remédio usado pelo Luiz Fux não pode ser usado nunca mais. Nunca mais. Até porque um monte de gente errou aí. A Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República, demorou para tomar a decisão. A decisão ficou dormindo lá, nem sabia quem era o André do Rep. Estava desatento, o Ministério Público. Desatento. O próprio Fux, se era para tomar decisão ilegal, poderia ter tomado antes. Demorou também. É preciso parar de tomar decisão só quando saem em jornais e televisão. O presidente do Supremo não pode voltar, o presidente do Supremo não pode voltar a tomar decisões que são ilegais. Isso não pode ser mais usado. Agora, o Marco Aurélio, por sua vez, desrespeitou uma súmula do Supremo, 691, que diz que ministro não concede liminar contra habeas corpus denegado, contra a denegação do habeas corpus, ou seja, a negação do habeas corpus, por algum outro ministro de Tribunal Superior. É a jurisprudência do Supremo. E o habeas corpus já tinha sido negado por um ministro do STJ, que é de Tribunal Superior. Então Marco Aurélio atropelou tudo, sob o pretexto de que o parágrafo único do artigo 316 diz: se em 90 dias não houver o pedido de revisão, de manutenção da prisão preventiva, então ela é ilegal. O que está levando agora senadores a ficar propondo mudanças. Algumas que fazem sentido, outras que não. Porque quem está de boa fé está fazendo proposta de boa fé. Agora, a extrema-direita morista já aproveitou para produzir obscurantismo, que é o que eles mais sabem produzir. Lá está Sérgio Moro, a mão que balança o berço. Que balança o berço do mal no que diz respeito ao direito. Porque não há nada de errado com este artigo 316, parágrafo único. Ele pode ser melhorado,
mas jamais eliminado, como querem algumas lorpas do obscurantismo. Né? Agora, não há bem que resista a uma leitura maldosa. Não percam amanhã na minha coluna da Folha, eu pego um texto que é sobre beatitude, vocês verão qual, e eu faço uma leitura absolutamente maldosa e logicamente aceitável daquilo, Bob Furuia, que é a pregação da paz absoluta. Eu peguei um texto que é sobre beatitude, sobre o mundo dos justos, e fiz uma leitura que é lógica, completamente envenenada. Sim, dá para fazer. Você pode pegar, querido, você pode, se você quiser distorcer, há duas formas de pegar, por exemplo, as Santas Escrituras. Você pode fazer uma leitura literal do que está lá e produzir barbaridades, como fazem algumas correntes aí que se dizem cristãs. Faz a leitura literal, como se a história não tivesse acontecido, como se aquela linguagem não fosse metafórica. E vai tudo ao pé da letra. Tudo ao pé da letra, está ali. Né? E aí é o caos. Ou então, fazer o seguinte, pega o que está lá e interprete a sua vontade. Seja a literalidade atemporal, que ignora a história, seja a interpretação libérrima, né? Superlativo de livre, que está em Castro Alves, no Navio Negreiro, seja a interpretação libérrima de um texto, você distorce tudo e faz o que bem entende. Não. Né? É por isso que o direito é uma ciência, porque é um conjunto de saberes que você precisa levar em conta ao fazer leituras. Né? O texto nunca é só o texto. Mas também não pode ser negado. Senão você incorre naquilo que se chama, o voglio bene, solipsismo. Né? Momento cultural. É um desastre. Você faz de conta que a lei não existe. A lei é o que eu leio da lei. O que é um solipsista? É aquele que não acredita na realidade objetiva, ele só acredita no subjetivismo. Né? De qualquer modo, 9-1, como previmos aqui, só o Marco Aurélio votou com o Marco Aurélio. Aliás, já negou um outro habeas corpus pedido com o mesmo fundamento. Né? É que agora o colegiado se manifestou. Bom, pensasse antes, né? Então, no colegiado. De qualquer modo, uma leitura imprópria, de uma boa garantia. Insisto, você pode pegar a frase mais generosa, mais humanista, mais tolerante possível e transformar numa divisa de intolerância. Então, precisa ter muito cuidado. Né? Assim, saúdo sim o resultado. Tinha, sim, na prática, de negar esse habeas corpus, embora isso não estivesse em votação, que estava em votação era a adesão do Fux. E o instrumento a que Fux recorreu não pode se repetir. E espero, e agora o Supremo precisa, sim, disciplinar a aplicação do parágrafo único do artigo 316, até que não saia, se sair do Congresso, uma regulamentação. Tá claro? Não perca a coluna de amanhã. É um exercício de estilo também, né? Eu fui professor de redação. Você pode fazer com o texto o que você quiser. O texto é uma artesania. Né?
E, portanto, é preciso tomar cuidado com manipuladores de quinta categoria. Né? A minha manipulação, e depois eu aviso que é uma manipulação, não é de quinta categoria, claro, porque Bob Furuia, é impossível sair alguma coisa de quinta categoria daqui, como você sabe. Muito bem. Tem gente querendo mudar o artigo 316, vamos lá. Muita gente, Reinaldo. O Senado já recebeu 5 projetos de lei que alteram o famoso artigo 316 do Código de Processo Penal. Eu li mais cedo no blog que você disse que tem 2 boas e negociáveis e as outras são péssimas e indecentes. Vamos primeiro falar das boas. Isso, vamos lá. Uma é do senador Randolfo Rodrigues, Rede do Amapá. O texto mantém a regra, mas prevê mudanças para casos mais graves. O período de 90 dias seria aumentado para 180 dias para presos com alguma condenação em primeira instância. Além disso, de acordo com o projeto de Randolph, o fim do prazo sem a revisão não tornaria a prisão preventiva automaticamente ilegal. Seria necessária uma manifestação da defesa para que a revisão fosse feita dentro de um novo prazo de 30 dias. O que tem de bom? Preserva o fundamento do parágrafo único. Reservas que eu tenho para o senador pensar e melhorar. Acho que passa a ser de 180, poderia passar a ser de 180 dias para casos de condenação em segunda instância, não em primeira. Infelizmente, senador, o senhor que era tão próximo da Lava Jato, acho que hoje percebe que certamente não endossa o conjunto das minhas críticas, mas que em parte eu estava certo, porque há muitas maluquices sendo cometidas na primeira instância, não é mesmo, senador? Então, segunda instância ao menos, que pelo menos passe por um colegiado. Quanto a ser necessária a defesa se manifestar, senador, o senhor tem a convicção de que os 260 mil presos provisórios têm defesa? Tem um advogado? Ah, bom, se eles não têm advogado privado, eles têm a defensoria. Será que a defensoria está... Não estou nem acusando de ineficiência. Pode ser até excesso. Será que temos defensores para todos? Será que existem defensores em número suficiente para cuidar de toda essa gente? Mas, senador, um defensor que falhasse, sendo homem de Estado, prejudicaria, evidentemente, o seu cliente. São falhas possíveis na sua proposta. Vamos pensar melhor? Tem de positivo que o senhor reconhece a necessidade do artigo. Temos uma segunda proposta, vale bem. Sim, do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, aquele mesmo que tomou choque na uva na época que era repórter. Ela também mantém a regra... Nós, os jornalistas, a gente faz coisas que são do arco da velha. Mas ele não chegou ao rigor, ele não chegou ao extremo do Roberto Requião, que quando o governador comeu semente de mamona, que é venenosa, achando que era castanha. Né? Ainda ofereceu. E até ele estava perto de mim, eu falei, você é louco, Matheus, isso aqui é veneno, Requião. Vai lá. Essa proposta mantém a regra dentro do Código de Processo Penal, mas com alterações. O prazo para a revisão da prisão preventiva passaria a ser de 120 dias para todos os casos. Se ele expirar, a revisão dependerá de um recurso do juiz competente. Além disso, caberia ao juiz de garantias notificar o Ministério Público sempre que faltassem 10 dias para o fim desse prazo. Olha, eu até não repudio a coisa de 90 para 120 dias. Agora tem um problema aqui, né, senador? Tem que combinar com o Luiz Fux. Porque o juiz de garantias está suspensa a introdução do juiz de garantias no processo penal por uma liminar do Fux que está sem data para votação. E o presidente do Supremo, ele tem a mania de conceder liminares e depois ficar sentado em cima dela. Como ele fez com aquela que estendeu o auxílio moradia para todos os membros do Judiciário e do Ministério Público. Ao custo de 5 bilhões, esta liminar dele durou 4 aninhos. Então, tem um problema aí. A mudança só poderia ser feita, então, essa mudança a partir da criação do juiz de garantias. Que é uma garantia democrática suspensa pelo Fux. Agora vamos para o mundo das trevas? Vamos para o mundo das trevas? Bora para o mundo das trevas. Vamos lá, vamos descer. Vamos descer nas profundezas do inferno ideológico. Né? Vamos pega pra capar.
Vamos àqueles que não reconhecem a existência de pretos e tão pobres e tão pretos. Porque são porta-vozes de Sérgio Moro. Era para ser Álvaro Dias. O Vólio Bene transformou isso para sempre no Cid Moreira. Sacanagem. Pura maldade, sacaneando a minha imitação. Mas o Marco Aurélio eu ser. adoro. Esse Marco Aurélio que você fez. Oi? O Marco Aurélio que você faz, eu adoro. Vólio Bene, interessante esse seu nome. Você vê, Vólio Bene, o garantismo não goza de prestígio por aqui. Todas as palavras são oxítonas, né? Tipo, Exatamente. Vai, fala, Álvaro Dias. O que é Álvaro Dias? terceira proposta. Álvaro Dias, Podemos do Paraná, quer eliminar o artigo 316 do texto. Segundo ele, a regra é inadequada por ignorar a situação congestionada da justiça brasileira e pode trazer consequências nocivas. Então, só para um pouco, Bob. Como a justiça está congestionada, isso vira um problema daquele que o Estado garfou. Entendeu? É um Estado que não é congestionado para garfar e depois é congestionado para dar o devido destino legal. Que coisa boa. Que Estado bonito o senhor quer. Nossa, que bela utopia. Que vontade de viver nesse seu mundo. Nossa, vai. Álvaro Dias escreveu o seguinte nessa proposta, Reinaldo. A previsão de que os juízes tenham que rever decisões já tomadas a cada 90 dias, sem que haja qualquer fato ou circunstância nova, não é adequado e pode conduzir à soltura, inclusive, de elementos que representam claro e grave risco à ordem pública. Quem é que lembra da situação nova? Quem é que informa a situação nova? O Álvaro Dias. Parabéns, Álvaro Dias. A exemplo da AMB, né, Associação dos Magistrados Brasileiros, que também entrou com uma ADI completamente descabida, né? Eu tive de passar uma descompostura técnica na Associação dos Magistrados, o que sempre é um pouco constrangedor para mim, que nem estudei direito, né? Para mim não, para eles, né? É que eu tenho que fazer, né? Fica parecendo que eu estou me arrogando um papel que eu não tenho, de fato, mas eu sou alfabetizado. O sistema penal brasileiro é uma maravilha. Assim que tem novidades sobre presos, nossa, tá lá o tempo todo, advogados, vigilantes, os 260 mil pessoas que estão lá enfiadas nos calabouços, nas pocilgas, estão com a advogada ali, ó, tá prontinho para resolver todos os problemas. Campanha de Sérgio Moro, já, vai usar isso. O senhor também era a favor de excludente de ilicitude, senador? Para matar quem? Tem mais, né? Olha ele aqui, esse Alessandro Vieira, esse cidadania realmente. Roberto Freire, e aí? A quarta proposta do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que protocolou ontem um projeto nesse sentido também. O texto, de acordo com o parlamentar, evita situações estapafúrdias e barra a liberação automática de presos caso não se proceda à revisão da prisão preventiva. Na justificativa do projeto, ele escreveu: propomos que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal seja modificado para suprimir a equivocada menção à ilegalidade da prisão preventiva e para prever que a revisão da medida será feita pelo juiz a requerimento da parte, ouvido o Ministério Público. De novo, a parte tem que requerer, né? Todos os 260 mil presos provisórios do Brasil têm advogados que estão atuando, né? Ou então tem defensores que também têm tempo de cuidar deles, e aí tira a palavra ilegalidade, porque não sendo ilegalidade, dane-se, fica aí. E fica parecendo que está tendo um festival de soltura. Vejam o mal que faz uma decisão impensada, porque aí você pega aquilo que é uma proteção para quem precisa de proteção e caça. Quando, atenção, para soltar a gente não precisa nem esse artigo, o que ele faz é garantir a revisão periódica. Nenhum ministro precisa do 316 para soltar quem quer que seja. Marco Aurélio já soltou um monte de gente e não tinha o parágrafo único do 316. Vamos parar com a mentira.
Aliás, o Marco Aurélio não precisava nem ter usado o 316. Quer dizer que o Supremo nunca soltou ninguém? Antes do parágrafo único 316? Olha, é contrafactual, entende? Isso me irrita. Fake opinion. A partir de uma fake news. É claro, não podia faltar ele. Não, aqui. Esse aqui, esse de que vamos falar agora, ele não gosta de democracia. Ele era bolsonarista roxo. Agora ele é morista roxo. Ou seja, ainda não descobriu a democracia. Né? Coitado, parece a Rússia, que nunca conheceu a democracia. Saiu do czarismo, foi pro comunismo e agora está no putinismo. Né? E democracia? Na Rússia não precisa. Né? Mas eles fazem vacina. Já estão na segunda, vamos ver. Né? Major Olímpio, Reinaldo, PSL de São Paulo. A proposta dele é muito parecida com a de Álvaro Dias e pede a extinção do artigo. Na justificativa, o senador disse que o trecho não fazia parte do projeto inicial do pacote anticrime e ele escreve o seguinte, aspas, o referido dispositivo inverte a lógica da prisão preventiva, sobrecarregando ainda mais o poder judiciário. O resultado já vem sendo negativamente colhido pelo Brasil desde sua vigência e deve ser imediatamente revogado, sob pena de colocarmos nosso país à mercê da criminalidade. E isso dito de preferência aos gritos e agitando o dedo assim. Ô senador, quem não entende nada de direito penal é Vossa Excelência. Como é? O referido dispositivo inverte a lógica da prisão preventiva. Que lógica da prisão preventiva? A lógica do sistema penal não é prender, é não prender. Se prende excepcionalmente. É por isso que o senhor tem o artigo 312 do Código de Processo Penal que estabelece as condições. Entende? E o que o artigo faz é pedir que se reveja periodicamente se essas condições estão dadas. Inclusive para desafogar o sistema prisional, que hoje tem 750 mil pessoas mais só nos cárceres, mais de 15 mil nas delegacias, fornecendo mão de obra, sabe para quem, senador? Para o André do Rap. Né? Sabe o que é, senador? O senhor não é burro. Já sei que não, já conversei, sei que não. O punitivismo é burro. Porque no seu oportunismo translocado, consegue produzir o contrário daquilo que prega. Quando não, é puro e simples oportunismo. Né? Ô, Valio Bene, nós vamos fazendo os rearranjos aqui, viu, Bob Furuia? Nós vamos agora para um comercial, para o noticiário local, que no nosso caso é sempre nacional, mas que fica só no dial, né? E quem é de outra região, aí fica com o noticiário realmente local, mas depois você pode recuperar tudo pelas redes sociais. Quando a rede for reunida, nós vamos ter uma conversa aqui sobre dinheiro sujo. O dinheiro sujo é uma literalidade, o dinheiro sujo é uma metáfora, o cofre passa a ter um outro sentido no Brasil, né? O que isso tudo significa? Quem é esse senador? Quem ele emprega? Qual o destino da pituca? Pituca? Não é pituca? Acho que era. Como é que chamava mesmo aquela cadelinha do Carlos Bolsonaro e do Léo Índio? Acho que é pituca. Depois vocês veem para mim, né? No intervalo. Pituca mesmo, com K. Pituca, pituca com K. É verdade, pituca, né? Então, temos várias coisas para falar, tá bom? E, você que se quiser sentir o gostinho de ter dinheiro na cueca, nas partes pudendas, não faça isso, porque dinheiro não é uma coisa limpa, né? Aí, de novo, eu falar que dinheiro, nesse caso, não é uma coisa limpa, já virou metáfora de novo. Piadinha de novo. Fica piadinha aí, né? Vira uma cascata de piada.